Aí, pessoal, olha a situação do ser humano. A, a Rejane virou a minha cabeleireira. Ah, isso que eu tô fazendo aqui, pessoal, isso aqui não é para poupar dinheiro. Apesar que também é, né? Isso aqui é porque eu não consigo. Eu até consigo, mas eu sofro quando vou ao barbeiro, cabeleireiro, seja como for, queiro chamar. São as sequelas, digamos assim, ou os efeitos da tal de ansiedade que eu tenho. Aí eu passei muitos anos sem poder ir até. Eu teve situações onde eu tive que interromper o corte de cabelo pela metade, porque eu não tinha condições de, de ficar parado. A, a pessoa ansiosa, a pessoa que sofre de síndrome do pânico, como eu, e quem estiver me assistindo que tem um problema parecido, tu não consegue ficar muito tempo parado em um lugar só. Quando eu estou em casa, quando a Regiane está cortando para mim, eu estou tranquilo porque eu sei que eu estou num ambiente de casa. Eu não tenho aquele estresse, aquele nervosismo e eu acabo conseguindo ficar parado. Ou quase parado. É, mais ou menos. Mas isso são efeitos da chamada síndrome do pânico, da chamada ansiedade. Esses são coisas que a gente tem que aprender a conviver e achar alternativas. Ah, eu, quando tive a síndrome do pânico, eu não era casado com a Rejane, eu comecei a cortar meu cabelo em casa, eu mesmo cortava. Aí agora ela corta pra mim. Porque quando eu sentava na cadeira do cabeleireiro, do barbeiro, como queiram chamar, eu já me vinha na cabeça, na mente, aquela ideia de que eu ia ficar ruim, de que ia me dar uma crise, de que eu não ia conseguir, eu não conseguia respirar. A pessoa que tem ansiedade, ela não consegue, simplesmente ela não consegue fazer assim, ó, respirar normalmente quando ela está em crise. E isso é apenas um dos sintomas, uma das coisas que causa ansiedade, né? Não sair de casa sozinho, isso hoje eu já faço. Hoje eu consegui superar, vencer, digamos que 90% na maioria do tempo, 90% curado. É, consigo sair, consigo dirigir, consigo. Essa fase eu peguei, né? Sim, Essa fase que não sei de casa sozinha, eu peguei. consigo trabalhar, consigo exercer as atividades. Tem dias que eu estou em crise, eu sofro, mas eu não paro, porque se eu me entregar é pior. Então, esse é um conselho para você que tem problema de ansiedade. Ou depressão, quando você estiver mal, você vai ter dias que você não vai ter vontade de levantar da cama, de não fazer nada. Não faça isso. Se levante, erga a cabeça e siga em frente. Porque se você desistir, se você desanimar, vai ser pior. O problema, além dele não passar, de você não resolver o problema, ele vai se agravar. Essa é uma doença onde você tem que enfrentar. Essa é uma doença que você briga consigo mesmo. As pessoas ao redor de você, elas tentam te ajudar, elas vão tentar, vão fazer de tudo para te ajudar, mas depende de você. Se você não se ajudar, se você não pôr na cabeça que você vai fazer as coisas, você acaba não fazendo. Eu tive períodos assim. Quando eu aprendi a falar, a enfrentar, eu dei uma melhorada. Eu tive logo uma das primeiras crises de ansiedade, eu cheguei ao ponto de eu tinha que tomar banho correndo tudo. Porque dava uma crise de pânico dentro do chuveiro no banheiro e eu tinha que saltar correndo. Então, quando eu ia tomar banho, eu já ia com aquela ideia na cabeça. Para mim, aquilo era um sofrimento. São pequenas coisas que as pessoas que não têm o problema, que nunca passaram pelo problema, elas acham até engraçado, elas riem. Ou elas se assustam. A Regiane, logo que me conheceu, quando eu tinha esse problema, muitas coisas ela ficava assustada, apavorada. Eu mudo de cor quando estou em crise. Eu fico com outra expressão, eu fico irritado, eu fico com falta de ar, com palpitações, com tontura, com dor no peito, tudo que tu imaginar de ruim, o teu corpo se faz. Mas
tudo na vida é uma questão de adaptação. É como eu sempre falo nos meus vídeos. Tu tem que se adaptar aos problemas. Se tu não consegue resolver o problema, adapte-se a ele. É como a natureza. Você não pode controlar a natureza e você tem que se adaptar a ela. Tem coisas que fogem do teu controle. E esses problemas, o problema de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, é um problema que ele foge do teu controle. Tu precisa ser muito forte para conseguir controlar. E viver com isso, né? É. Não é fácil. Tu sabe que isso tu vai conviver com ele para sempre. Depois que tu tem o problema, tu esqueça. As pessoas falam, que cura, que se curou, isso é uma baita de uma mentira. Se a pessoa se curou totalmente, ficou livre totalmente, é porque ela não tinha realmente o problema e não estava numa fase avançada. Porque uma coisa que as pessoas confundem muito é levar uma vida quase que normal de estar curado. A pessoa que se cura, ela nunca mais vai ter um problema, uma crise, como eu, que tenho crises às vezes, que eu tenho que tomar remédio, ou que eu fico irritado, que eu fico com o coração acelerado, essas coisas, com um nó na garganta, todos esses sintomas. Se você se livrou de tudo isso, aí você está curado. O que eu não acredito que aconteça. Você pode estar controlado e viver uma vida quase que normal. Agora, 100% eu não acredito nessa história. E muitas pessoas, elas querem se curar totalmente. E daí elas ficam frustradas. Daí quando ela tem uma pequena crise, né, um ataque de pânico, ela ela se irrita com ela mesma, ela fica apavorada, ela fica irritada porque ela não se curou, ela achava que estava curada e ela deu de novo. É porque a crise é assim, né? Você Sim. tá bem, de repente dá. O Jorge tem essas fases também. Às vezes tá bem, passa um período longo, assim, bem, de repente, bah, dá aquela coisa, né? Daí tem que viver de novo, começar de novo. A ansiedade, as crises de ansiedade, de síndrome do pânico, essas coisas, é como se teu corpo tivesse uma tomada onde liga em 110 ou 120. Tu tá ali tranquilo em 110, de repente 220. vai pro 220 como se tu ligasse, ou como tu volta pro 110 em questão de milésimos de segundo. Pensou, tu já mudou. E as pessoas que não conhecem, que não têm o conhecimento, ou elas ficam assustadas, ou elas ficam irritadas com as pessoas. Elas acham que as pessoas ansiosas, pessoas que têm esse problema, e elas fazem porque elas são ruins, porque elas não. Quando a gente se irrita. Ou não se ajuda, né? Ah, não se ajuda. E muitas pessoas falam, mas tu tem que se ajudar. Muitas pessoas, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês, porque eu tenho experiência de mais de 15 anos. E eu pesquisei, eu estudei, eu li livros, eu fui psicólogo, psiquiatra. Muitas pessoas querem te ajudar, mas não sabem como te ajudar. Elas não têm conhecimento do que tu passa de verdade, elas têm uma ideia. Muitas coisas que as pessoas falam achando que estão ajudando acabam piorando. Como, por exemplo, tu tem que se ajudar, fulano. Tu, tu tem que. Falta Deus no teu coração. Tem que ir na igreja. Para com essa frescura. Levanta a cabeça e sai. Essas coisas que falam que só pioram. Porque daí tu sabe que tu não pode e tu fica irritado porque tu tá vendo que aquela pessoa tá falando uma coisa que não vai te ajudar. O que as pessoas têm que fazer? Perguntar para você o que tu precisa, o que tu tá sentindo, ou se calar. Muitas vezes é melhor se calar do que falar aquilo que não tem conhecimento. Mas você que tem problema de ansiedade, você que tem síndrome do pânico, depressão, não se cale. Ajuda, né? O melhor remédio é você falar. Você falar com as pessoas, como eu tô falando agora, é muito melhor do que você tomar uma caixa de remédio. Que você vai ter que tomar provavelmente. Se você tiver uma crise forte de pânico, você vai ter que tomar remédios. Mas o que vai te ajudar é você falar. Chega num local onde quando chego, tem várias pessoas, eu já digo, pessoal, seguinte, eu tenho problema, assim, e daí isso acontece aquilo. Pronto, todo mundo, eu já sei que todo mundo está sabendo, então se me der uma crise, eu não fico com aquela, né? Quando a pessoa não fala, tu chega num lugar, tu fica pensando, mas se me dá uma crise agora, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão... A gente tem medo que as pessoas nos achem loucos.
E é o que acontece com muita gente. Muita gente fala que as pessoas ansiosas, que têm síndrome do pânico, depressão, que são loucas. Ah, que não é louco. Não, a gente não é louco. A gente tem um problema. Né? Ou Não como, é fácil lidar, né? É ou, difícil lidar com o problema. ou como eu costumo dizer, as pessoas, ah, tu não é louco, tu não sabe o que tem. Sim, eu posso ser louco, mas não sou bobo. Né? Ser louco é uma coisa, ser bobo é outra. Ok, meus amigos, eu vou terminar meu corte de cabelo aqui, ó. Aí, ó, se alguém quiser contratar a Regiane para cortar o cabelo, aí R$ 20 o corte. Tá É, barato. e agora ela tá se prevalecendo, ela tá cortando valendo aqui porque eu tô sem o meu óculos, eu não enxergo. Na verdade, eu mal enxergo o celular agora para falar com vocês, mas o cabelo eu não tô enxergando. Ok, meus amigos? Um abraço, que Deus os abençoe.